E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de inglês. Hello, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós temos aula de revisão e aula de número 19. É nossa última aula aqui do canal e eu espero que vocês estejam atentos para ter uma boa revisão agora e fazer uma boa avaliação também. Vamos começar com a correção da nossa atividade anterior. Foi a aula do número 18, vocês responderam essa atividade referente a essa aula. Eu quero corrigir com vocês a segunda questão. Ela fala assim: assinale a alternativa que corresponde ao nome da matéria escolar na imagem a seguir. Então, essa imagem que vocês observam, ela representa qual matéria escolar? Se nós olharmos nas alternativas, a única que corresponde é a geografia, porque nós estamos vendo os mapas, tá certo? Esses símbolos que representam a matéria de geografia. E geografia em inglês, nós falamos como está aí na alternativa D, Geography. Então, essa é a alternativa correta, letra D. A próxima é a terceira questão, que fala assim: qual o significado em português dessa matéria? Então, essa matéria aí, Physical Education, significa o quê? Observando as alternativas, tá simples, porque a que tem mais a ver com esse nome, certo? É um pouco parecido o nome educação, em português e inglês eles são parecidos. Então, a alternativa letra B, educação física. Essa palavra aí, esse nome dessa matéria, corresponde à educação física. E a quarta questão fala assim pra gente: qual das imagens abaixo corresponde à matéria English? Então, English é qual matéria? A que nós estamos agora estudando, né? Inglês. Então, a alternativa correta é a letra D. Ela é a única imagem que vai corresponder a inglês. A letra A seria História, letra B, Artes e letra C, Matemática, certo? Então, só resta a letra D. E aqui está o gabarito da nossa atividade. Primeira questão, alternativa C. Segunda, alternativa D. Terceira questão, alternativa B. Quarta, D. E, por último, a quinta questão era uma resposta pessoal. E vamos lá aos nossos conteúdos de revisão de hoje. Hoje, eu trouxe para vocês esses dois conteúdos, que são as profissões e os esportes em inglês, porque são eles que vão estar na nossa prova. Após vocês assistirem essa aula, vocês irão realizar a avaliação. E a avaliação vai ter esses dois conteúdos, certo? Então, prestem atenção, escutem o que eu vou falar, cada palavrinha, cada nome de cada profissão, de cada esporte, para vocês tirarem uma nota ótima aí na nossa avaliação. Primeiro eu quero começar com as profissões. Lembra que profissão em inglês nós falamos que são jobs. Como vocês observam aí, nessa bolinha aí, né? Nesse círculo laranja, certo? Então, jobs são as profissões. E para a gente revisar as profissões, eu trouxe aqui cada uma delas, algumas profissões que nós já havíamos aprendido, para que vocês possam dar uma relembrada. Essa primeira aí, que vocês observam que essa moça está, ela está vestida aí, a profissão dela é de enfermeira. Como nós falamos enfermeira em inglês, nurse. Está logo embaixo aí o nome da profissão. E ao lado, nós temos um cantor, certo? Isso é um cantor aqui brasileiro, bem famoso. E nós falamos singer.
é o nome do cantor em inglês. Então, vão se ligando nos nomes, como escreve, tá certo? Próxima profissão, nós temos o médico. Médico em inglês se fala doctor. Logo, ao lado do médico, vocês observam dentista. Dentista em inglês, nós pronunciamos dentist. Bem parecido com português esse, né? Nessa outra imagem, nós vamos ter mais duas profissões. Essa primeira é a professora, ou também poderia ser professor. Aí eu coloquei a imagem de uma professora, mas também o nome professor em inglês e professora são os mesmos, certo? Nós falamos teacher, como está descrito aí para vocês. E ao lado, nós temos uma profissão aí, muito boa também, que é o cozinheiro ou cozinheira, que falamos cook. Essa é bem fácil. Olhem as letrinhas aí, observem. E por fim, tem mais essas duas profissões que eu queria que vocês lembrassem. Essa primeira, esse é um ator também, bem famoso, e nós falamos como ator em inglês, actor. Muito parecido também com o português, né? Nós temos só a letrinha C aí, a mais, mas é bem parecido. E ao lado, nós temos dancer, que é a dançarina. Pode ser também dançarino, tá? Desculpa. Então, as duas profissões, elas são bem importantes também. Vocês observarem o nome, como escreve, tá certo? E aquelas são as profissões que eu queria que vocês relembrassem. Vamos agora aos esportes. Então, nosso segundo conteúdo da avaliação de hoje são os esportes. Esporte em inglês é bem parecido com o português, a pronúncia. Nós falamos sports. Como vocês veem aí, tá? E vamos lá relembrar alguns esportes que nós aprendemos também. Trouxe do mesmo jeitinho a imagem do esporte e o nome dele em inglês para que vocês associem, certo? A imagem ao esporte aí. O primeiro é o futebol. Como nós falamos ele em inglês? Soccer. Olhem as letrinhas, tá? Logo embaixo, nós temos aí a natação, ok? Natação em inglês é um nome maior. Observem aí as letras que tem, ok? Vamos lá ver. Se fala em inglês, swimming. Um pouquinho maior o nome, mas é outro esporte aí, bem legal vocês saberem e relembrarem. Nessa imagem, nós vamos ter o basquete e o vôlei. O basquete em inglês, nós falamos basketball. Então, ó, bem parecido com o português, os dois, né? Tanto o de cima como o de baixo, que nós vamos ver agora, que é o vôlei. O vôlei, nós falamos voleibol. Bem fácil também. Vejam que a terminação deles é com a palavrinha ball, que significa bola. Então, já é uma dica para vocês. Mais dois esportes que eu quero lembrar com vocês é esse primeiro, que falamos beisebol, e o de baixo, handball. Certo? Então, os dois têm o mesmo significado. O de cima é beisebol e o de baixo, handball. Nós falamos do mesmo jeito, basicamente em português. Então, temos mais esses dois esportes para que a gente possa concluir por hoje. O primeiro aí é o ciclismo, que nós falamos em inglês, cycle. Observem as letrinhas que tem nele, certo? No nome. E o de baixo é o tênis. Como se escreve tênis, nós observamos aí, né, que é basicamente do mesmo jeito que português. A diferença é que no nome tênis em inglês vai ser o T-E-N-N-I-S. Certo? Então, nós temos dois N's. E não tem o acento que tem em português. Tá certo? Que tem em português. Então, essa é a única diferença. Vejam que os esportes são bem fáceis, bem tranquilos aí para vocês. E eu queria que vocês lembrassem dessa frase, que quando eu ensinei para vocês os esportes, eu falei dela também. Que é a frase que pergunta, qual é o seu esporte favorito? Então, se você quiser perguntar a alguém, qual é o seu esporte favorito? Nós perguntamos dessa forma, prestem atenção. What's your favorite
sport. É a pronúncia, o jeito que nós perguntamos qual é o esporte favorito de alguém. E para que nós possamos concluir nossa aula, eu trouxe para vocês essa frase, que eu quero que vocês guardem ela aí também, certo? Nossa última frasezinha aqui. E a frase que eu deixo para vocês é essa. Em inglês, vamos ler comigo aí, acompanhem comigo, depois nós iremos traduzir. A frase fala assim: If at first you don't succeed, try again. Então, essa é a nossa frase em inglês. E qual é a tradução dela? Vamos lá ver. A frase ela quer dizer assim: se no começo, né, se a princípio você não tiver o sucesso, né, não tiver o sucesso que você quer, tente de novo. Então, o que eu quero deixar para vocês é que vocês continuem tentando, mesmo que alguma coisa não dê certo, mas não desistam, principalmente se for um sonho que vocês têm, tá certo, pessoal? Então é o que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem as festas de final de ano com cuidado, tá certo? Boas festas para vocês, boa avaliação e a gente se vê em outros momentos. Thank you, até a próxima.